Boa noite, turma. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa. Ela. Gente, boa noite oficialmente para vocês. Eu queria pedir desculpas a vocês pelo atraso. Boa noite. Na verdade, por conta de que eu tive que sair tarde do trabalho, né? Tava fazendo que apareceu de última hora lá na unidade. Eu tive que permanecer na unidade por mais um pouco de tempo para poder terminar o trabalho que eu tinha iniciado lá a fazer, tá? Mas vamos lá, a gente vai começar a nossa aula. Hoje a gente vai dar uma corridinha aí para a gente não perder muito tempo, mais do que o que nós já perdemos, né? No nosso conteúdo, para que a gente não fique em atraso aqui no nosso conteúdo. Então, bora lá. Tá todo mundo me vendo direitinho aí? Confirma aí para mim, tá todo mundo vendo direitinho? Tá ok. Tá Sim, ok. professor. Ok. Só terminando de adicionar o pessoal que tá aqui, viu, gente? Pronto. Dá seu fone, amor. Amor, me dá seu fone. Amor? Boa noite. Boa. Todo mundo tá vendo a tela aí direitinho? Boa noite, sim. Tô conseguindo fixar a tela. A pedida, você vai tomar. Bom, enfim, bora lá, viu, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Vocês conseguiram receber lá no... Como é que chama? Pressão? Lá no Classroom, vocês visualizaram lá nosso cronograma de aula direitinho, viu? Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar lá no Classroom o nosso cronograma de aula, para vocês acompanharem lá como é que está a nossa E a gente já está bem adiantado de conteúdo, viu, gente? Nós já estamos bem adiantados de conteúdo, graças a Deus. Só assim a gente não vai ficar com correria no final da disciplina. A gente vai conseguir vencer o conteúdo com tempo. E eu acredito, assim, que além de vencer com o tempo, a gente ainda está vencendo também com o conhecimento, que eu acho que é o mais importante. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas, né? As vias de administração das medicações. Espera aí, gente, que eu tenho que abrir aqui
a continuação do módulo de vocês. Rapidinho. Que eu preciso abrir aqui o módulo a continuação do módulo de vocês lá de farmacologia. Aqui, gente, então, vocês estão me ouvindo aí direitinho? Tô sim. Sim, professor. Sim, professor. Pronto, então bora lá. Nós paramos, vimos tudo que a gente já tinha visto e a gente parou aqui nessa parte aqui. Nós falamos sobre cuidados na leitura de prescrição médica, falamos sobre a forma correta de vocês lerem a prescrição, né, de vocês terem cuidado com as prescrições que vão ser apresentadas para vocês, que vão ser dadas a vocês. E nós falamos também um pouquinho sobre o que é que a gente precisa fazer após administrar a medicação. Aí tem toda essa parte aqui que a gente precisa realizar a checagem lá no prontuário do paciente. E logo em seguida a gente falou que o paciente tem direito à recusa, né, de fazer uso daquela medicação ou da terapêutica proposta para ele. A gente falou também e parou para falar sobre isso aqui, né? Ficou de falar sobre isso aqui nessa próxima aula. Então, vamos lá, continuando. É imprescindível conhecer a técnica adequada de cada via. Então, assim, eu preciso saber, preciso ter atenção na técnica que eu vou utilizar para administrar determinada medicação, que foi solicitada lá pelo médico. Então, qual é a via certa que é para administrar? É para administrar na via endovenosa, então eu preciso conhecer a técnica de administração dessa medicação na via endovenosa. É via oral, preciso entender qual é a forma correta. Marcelo, mas via oral
Não é só entregar uma medicação oral para esse paciente e pedir para ele tomar, não. Você vai ver lá a introdução que toda medicação oral que você for dar para o paciente, você, após a administração, precisa fazer a checagem de que a medicação foi ingerida. Profissionais que vão trabalhar em clínica de psiquiatria, por exemplo, com pacientes que têm algum déficit neurológico, pacientes que têm algum distúrbio psiquiátrico mesmo. Esses pacientes, eles têm umas expertise bem interessantes. Você dá a medicação para eles, a medicação oral, ele esconde a medicação debaixo da língua, faz de conta que bebeu e quando você sai, ele cospe. Então, eu preciso, após a administração, pedir a ele para abrir a boca, levantar a língua, aí você faz a varredura, né? Faz a visualização da cavidade oral daquele indivíduo para ver se ele não deixou essa medicação escondida. Então, não é somente dar uma medicação para o paciente, você precisa ter cuidado para que ele faça o uso da medicação da forma correta. Então, você precisa conhecer a técnica correta do uso dessa medicação. Né? Além disso, eu preciso entender que recomenda-se utilizar os 9 ou os 12 certos da administração de medicação. Então, vamos lá. Quais são eles? Paciente certo e prescrição médica certa. A validade, eu preciso sempre pensar na checagem da validade. Voltando aqui para o item 1. Paciente certo e prescrição médica certa. Quando você chegar no leito do paciente ou quando você se aproximar do paciente, é sempre importante você checar o nome do paciente, perguntar a ele qual é o nome dele, e você checar também no prontuário, ou seja, na prescrição médica do paciente, o nome, se vai bater, certo? Por que precisa tudo isso, Marcelo? Porque, por exemplo, existem várias Maria José da Silva no mundo, certo? E você pode confundir as pessoas. Então, sempre que você tiver nomes iguais e sobrenomes iguais também, é importante você sempre checar o nome da mãe, a data de nascimento ou a idade que aquele paciente apresenta para você. Então, precisa saber que o paciente certo e a prescrição médica certa. Essa prescrição realmente é desse paciente, tá? Outra coisa é a validade. Eu preciso checar com segurança a validade dessa medicação. Pode acontecer, Marcelo, de alguma medicação estar fora da validade e ser liberado, a gente já falou sobre isso. Sim, pode. Não é comum que aconteça. Não é uma constância isso acontecer, mas por um erro ou outro, um acidente ou outro, essa medicação veio para assistência, fora do tempo dela de validade, e aí eu preciso, quando o profissional de saúde, para o profissional da enfermagem estar atento a essa medicação. Forma de administração, a gente já falou, né? Qual é a forma de administração dessa medicação? Falamos também sobre o paciente certo, né? Qual é o paciente certo para se administrar? Droga, medicação certa. Então, quando você for fazer a medicação no paciente, você precisa, na preparação, checar se aquilo que foi entregue para você preparar a medicação para o paciente é realmente a medicação correta, tá? A droga certa ou a medicação certa para se administrar naquele paciente. O médico passou para o paciente, prescreveu para o paciente uma noradrenalina. Aí você recebe o material vindo da farmácia para você fazer a preparação dessa droga. E aí, quando chega na sua mão, você, em vez de receber a ampola de noradrenalina, você recebe as ampolas de adrenalina. O que é que você precisa fazer? Conferir e se certificar de que realmente aquela droga é a certa. Vai lá na farmácia e troca. Vocês me distribuíram aqui, me dispensaram a adrenalina e o médico prescreveu noradrenalina, tá? São nomes parecidos, mas as drogas são extremamente diferentes, tá? Cada uma serve para uma coisa. Vocês vão ver tudo isso lá em emergência. Dose certa, precisa sempre lembrar disso aqui, gente. A dose exata. Tem até um ditado que diz assim que a diferença entre o veneno e o remédio é só a dose. A diferença entre o veneno e a medicação é a dose. Então, preste bastante atenção nisso. A dose é a dose correta, a dose solicitada pelo médico é essa mesmo? Mas eu estou acostumado a fazer de pirona de 1 grama para todos os pacientes e ninguém nunca teve reação nenhuma. Mas, olha, todo paciente
é paciente, mas nem todo indivíduo é igual, certo? Todo paciente é paciente no sentido de que ele está ali por alguma comorbidade, assim como qualquer outro paciente está ali por algum problema de saúde, alguma doença, algum processo de doença. Mas nem todo indivíduo, mas os indivíduos eles não são iguais. Marcelo pode suportar uma dose de 1 grama de pirona, mas Luciano, por exemplo, não suporta. Ele só aguenta 250 miligramas de dipirona. E aí o médico vai na consulta, na avaliação, na conversa com o paciente, ele vai descobrir isso. E aí ele só prescreve 250 miligramas de dipirona para Luciano, porque Luciano só suporta essa miligramagem, essa quantidade. Então, além de tudo, eu preciso pensar que eu preciso me certificar da dose certa. Caminho via de administração certa. Então, qual é o caminho que essa medicação vai precisar percorrer? É o trato gastrointestinal? Ele vai percorrer o trato gastrointestinal? Então, eu sei que a via de administração dessa medicação tem que ser a via oral, certo? Porque se ele vai percorrer o trato gastrointestinal, não adianta eu dar uma medicação na veia do paciente, porque ela tem que percorrer o trato gastrointestinal. Ela não tem que correr a circulação sanguínea primeiro, ela precisa primeiro correr o trato gastrointestinal para ser absorvida ali no local onde ela tem que ser absorvida, certo? Horário certo, isso aí a gente nem precisa discutir, né? Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para principalmente os antibióticos, as antibiótico-terapias. Paciente em uso contínuo de antibiótico ou fazendo antibiótico-terapia, tratamento com antibiótico dentro de unidade hospitalar, eu preciso cumprir à risca os antibióticos. Você pode deixar de comer, você pode deixar de almoçar e tomar café da manhã e de jantar, mas você não pode deixar de dar medicação, um antibiótico para o paciente naquela hora correta. Você não pode deixar de dar a medicação do paciente no horário certo, tá? E se eu esquecer, Marcelo, de fazer o antibiótico 10 horas da noite, a regra diz que você pode dar 1 hora antes da medicação e 1 hora depois. Mas nunca pode deixar de passar disso, certo? Porque senão o tempo de meia-vida dessa medicação aumenta muito, né? Ele vai reduzir a concentração plasmática dessa medicação e esse indivíduo vai entrar em subdose, o micro-organismo vai se tornar resistente e quando ele se torna resistente, eu vou precisar mudar a terapêutica de antibiótico, que talvez seja mais agressivo. E sendo mais agressivo, talvez ele nem consiga ser vencido pelo antibiótico que está sendo administrado nesse indivíduo. Ok? Então, eu preciso me certificar também da resposta, efeito certo, ação certa. Então, essa medicação, ela está agindo da forma esperada no organismo, ela está tendo o mecanismo de ação dela, está dentro do que a gente espera. Então, isso eu preciso pensar e eu ficar em observação com o indivíduo. Resposta, efeito certo. Qual é o efeito que eu espero com essa medicação? Qual é o efeito que a gente espera quando eu administrar no paciente um analgésico, por exemplo? Alguém sabe me dizer? Me fale aí. Quando você administra um analgésico no paciente, qual é a resposta? Qual é o efeito certo dessa medicação? Isso. Eu não escutei, Oi? não. Não escutou, não? Não. Que passe a dor, né? Exato. Gil não tinha escutado. Eu perguntei o seguinte, Gil. Qual é a resposta, o efeito correto que eu espero ao administrar um analgésico em um paciente? Professor, sou eu, Chilene. Eu escutei você perguntar, mas eu não escutei alguém responder. Ah, sim, desculpa, Chilene. Eu pensei que você tinha dito que não tinha escutado, perguntando. Que a dor amenize, não é? Que passe. Exatamente. Então, o efeito que eu espero que essa medicação seja, ao ser administrada, ela Desculpa, a resposta que eu espero que essa medicação apresente no organismo do indivíduo após ser administrada é que ela alivie a dor, ou que a dor passe, certo?
Então, eu preciso saber qual é o efeito esperado dessa medicação, qual é a resposta que eu espero dela para poder essa medicação eu ficar em observação. E ali, ó, registro documentação certa. Quando ele diz registro e documentação certa, você precisa, após a administração da medicação, fazer lá dentro do que manda a sistematização da ciência de enfermagem, registrar nos documentos, né, nos impressos próprios da instituição, que você administrou aquela medicação, que a medicação realizou o efeito esperado, tudo bonitinho, direitinho, comando figurino, e como vocês vão aprender ou aprenderam lá em introdução à enfermagem, certo? E o por último... Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Passa. Todo analgésico, assim, que a gente conhece, tipo dipirona, paracetamol, eles, além de analgésico, eles também todos são antitérmicos? Não. Não. Alguns analgésicos, eles vêm associados com uma outra ação. Ele tem um efeito antitérmico também. Mas nem todo analgésico causa o efeito antipirético, né? Ele diminui a temperatura. Por exemplo, a morfina é um analgésico potente, ele é um opioide, mas ele não combate febre. O fentanil é um opioide da mesma família da morfina, porém também não combate a febre. A dipirona, sim, é um analgésico mais leve, mas não combate combate a febre. O tramal é um analgésico potente também o tramadol é possui efeito de analgesia, mas ele não combate febre. Viu? Então, bora lá. Entendi. Ok. Então, bora lá. Estava falando sobre o registro de documentação, né? Checar lá direitinho os prontuários do paciente. E lembrar que o paciente tem o direito de recusa certo. Ele está recusando tomar medicação porque ele vai te explicar. Mesmo que ele não te explique, você tem que, né, voltando àquele assunto, sensibilizar o paciente para que ele tome a medicação. E se ele não quiser tomar, aí você chama o enfermeiro. Se o enfermeiro não conseguir convencer, aí, minha irmã, tchau e bênção. Deixa ele seguir e aí Deus vai abençoar a vida dele ou ele vai pedir novamente a medicação. Tá bom? E aí, alguma dúvida até ali, gente, sobre leitura das prescrições e os 12 certos? Então, bora seguir. Não. Bora seguir aqui, então. Bora lá. E agora eu vou falar com vocês sobre aprazamento. Essa parte aqui, eu preciso que vocês prestem um pouquinho mais de atenção. É que vocês tenham um pouquinho mais de atenção nessa parte de aprazamento. Porque a gente vai falar sobre números daqui a pouco. E quando eu falar com vocês sobre números, essa parte aqui dos números que a gente vai falar não é nada complexo, não tem cálculo nenhum, viu, gente? É só para que vocês fiquem atentos ao bizuzinho de aprazamento e vocês se atentem também na hora da prática, na hora da vida de vocês. Bora lá, então. Aprazamento de prescrição de medicamento. Na administração de medicamentos, a equipe de enfermagem desempenha um papel essencial. Por que desempenha um papel essencial? Porque o médico prescreve, nutricionista prescreve as dietas do paciente, tudo bonitinho lá, tudo eles fazem, eles querem fazer. Mas, na verdade, eu estou olhando aqui, gente, para ver se a aula está sendo gravada, que eu acho que não está sendo, não. Está sendo gravada, tá. Então, mas, na verdade, quem administra essas medicações prescritas ou a dieta prescrita é sempre a equipe de enfermagem. Quem acompanha o paciente com a administração dessas medicações, os efeitos colaterais, as reações que o paciente vai apresentar, as melhoras que o paciente vai apresentar frente à administração dessa medicação, é a equipe de enfermagem. E dentro da equipe de enfermagem, quem tem maior contato com o paciente são os técnicos de enfermagem. Sabe por quê?
quando você administra uma medicação no paciente, aí chega o acompanhante e diz assim para você, o enfermeira, chama o técnico, e para todo mundo, acompanhante, o paciente, todo técnico é enfermeiro, todo enfermeiro é doutor. E todo mundo que vestiu branco é doutor dentro da unidade. Isso aí é uma regra para eles. Então, ô enfermeira, vem aqui, por favor, porque você fez aqui a dipirona em minha avó, e minha avó tá ficando toda vermelha. Aí quem corre para lá? O técnico de enfermagem, para observar. Ou você fez aqui a medicação no paciente, no meu tio, na minha irmã, no meu pai, mas ele continua sentindo dor. Não resolveu, não. Aí quem vai para perto? O técnico de enfermagem. Depois é que ele passa para o enfermeiro. Então, por isso que eu digo que essa parte de administração, quem tem maior papel, quem desempenha maior papel junto ao paciente é a equipe de enfermagem. E dentro da equipe de enfermagem, quem está mais próximo sempre é o técnico de enfermagem. Certo? Oi? Professor, Sim. uma dúvida é, caso aplique alguma medicação no paciente, daí ele não sabe se tem alergia e ele tem reação, o que o técnico deve fazer? Ajoelhar por... É brincadeira. Nessa hora, ele vai sinalizar para o enfermeiro a adverso ou a reação alérgica que aquele paciente apresentou naquele momento. Tá? O professor está dando interferência aí, Peraí, tem alguém com o microfone ligado aí, eu não estou escutando. Tá complicado ouvir. Tá muito complicado ouvir com o microfone ligado aí. Pronto, calei a boca de todo mundo. Mas já de novo. Bora. Estão me ouvindo, gente? Agora sim. Tô ouvindo. Então, bora lá. O que é que o técnico tem que fazer frente a uma reação adversa, um efeito adverso? O que é o efeito adverso? É um efeito que a gente não quer que aconteça. É um efeito contrário ao que a gente espera de efeito da medicação. O técnico de enfermagem tem que fazer o que diante disso? Se ele estiver administrando a medicação se ainda estiver administrando a medicação, esse paciente apresentou um efeito adverso ou apresentou uma reação alérgica, interrompe imediatamente e chama o enfermeiro ou o médico para que eles possam ir lá ver o que é que está acontecendo, entende? Então, assim, não tem nada o que fazer a não ser isso. Ah, mas é porque eu vou imediatamente pegar um Polaramine, eu vou pegar um Fernegan, eu vou pegar... Não, você tem que interromper imediatamente, chamar o enfermeiro ou o médico. Caso seja após a administração da medicação, aí você não tem mais como interromper, imediatamente você também sinaliza para o enfermeiro e para o médico, certo? Mas sempre tem que sinalizar, porque a gente não vai ter muita coisa o que fazer. Ok? Quem fez a pergunta? Foi Lívia, né? Pamela. Foi Pamela. Entendeu, Pamela? Sim, professor, obrigada. Por nada. Então, bora lá. Ó. O planejamento do aprazamento, ele significa... o planejamento do aprazamento é estabelecer os horários. Então, aprazar a medicação nada menos do que dar prazos, como a própria palavra já diz, né? Então, aprazamento é dar prazos, ou seja, é você estipular os horários que vão ser administrados cada medicação. Então, vou dar a medicação para o paciente 8 horas, vou dar a medicação para o paciente 10 horas, tem que dar a medicação para o paciente meio-dia.
Quem vai fazer esse aprazamento é o enfermeiro. Técnico de enfermagem não apraza. O médico apraza na prescrição médica sistematizada, aquela que vem do sistema, né, informatizada. Ela já vem os horários, mas nem sempre aqueles horários que vêm na prescrição médica informatizada são os horários que a gente vai administrar no paciente, porque eu tenho que seguir os horários dos dias anteriores, né, do dia do plantão anterior. Eu tenho que fazer o aprazamento de acordo com o que foi dado no plantão anterior. Então, tenho que seguir esses horários, tenho que dar continuidade a esses horários. Por isso que se diz que a enfermagem é continuidade. Então, bora lá. Para que isso serve? Para evitar complicações relacionadas ao processo de administração e às interações medicamentosas. Então, por que é que eu tenho que dar prazo? Por que é que eu tenho que aprazar essas medicações? Porque, por exemplo, medicação A não pode ser administrada junto com medicação B, porque senão elas vão causar o que a gente chama de interação medicamentosa. Uma pode potencializar a ação da outra, uma pode anular a ação da outra, ou pode causar uma reação. A junção das duas drogas pode causar uma reação sistêmica no paciente que a gente não quer, certo? Então, eu preciso estar atento. Oi. Eu não ouvi o senhor falando as últimas partes. Travou aqui. E o slide não está na tela, professor. Oi? O slide não está na tela. Vocês não estão vendo o slide, não? Não. Quem mais não está vendo o slide, gente? Me dá um sinal aí. Eu, Gilmar. Eu também não, tá travado. Eu também não. Agora Também não. Agora sim, Eu tô tô vendo. Agora voltou. Agora voltou. Eu também estava sem Agora, ouvir de. vendo? Estava sem Agora, ouvir de. Tava horrível. Pra mim, tá todo escuro. Pra mim tá escuro. Eu Tô também. nem vendo. Pra mim, a imagem do senhor tá Cristiana, tô travada. A minha imagem Eu tá não vejo travada. nada. Eu tô vendo normal. Eu tô vendo o professor. Sim, tá travado. Para mim está aparecendo a Mas- imagem do Nem estou professor. vendo o professor. Pra mim Eu tá só normal. tava Professor, tá normal. Professor. Para mim Diana aparece. apareceu na tela. Olha, para muita gente eu tô aparecendo e para muita gente a tela também tá aparecendo. O slide tá aparecendo aí. Então, beleza? Tá Agora tranquilo. voltou normal. Agora voltou o slide. Pronto. Então, bloqueia aí o áudio de vocês e vamos seguir. Certo, bora lá. Então, ó, como eu estava falando, para que é que eu vou aprazar as medicações? Qual é a finalidade de fazer aprazamento? É para que evite complicações relacionadas ao processo de administração dessas medicações, como, por exemplo, interações medicamentosas. O que são interações medicamentosas? A interação medicamentosa é quando dois medicamentos não podem se juntar. Por que é que eles não podem se bater? Porque pode acontecer de um potencializar o outro, ou um anular o efeito do outro, ou eles se chocarem quimicamente e causar uma reação adversa nesse paciente. Por exemplo, existem medicações que, quando elas entram em contato uma com a outra, cristaliza, ou seja, vira gel, ou ela vira pedrinha, tipo açúcar. Se eu administro essas duas medicações na mesma hora, na veia do paciente, o que é que vai causar? Essas substâncias, elas vão cristalizar na luz do vaso, dentro do vaso sanguíneo.
E aí eu posso causar nesse indivíduo uma embolia ou um trombo. O que é um trombo? É algo que está obstruindo o vaso sanguíneo. O que é êmbolo? É aquele trombo que desloca essa coisa que está obstruindo o vaso sanguíneo lá, que desloca e ele vai correr a circulação sanguínea e vai parar em algum lugar. Certo? E se bloqueia a luz do vaso, eu termino causando uma isquemia dali para frente, porque o sanguíneo não está transportando sangue e os tecidos, para sobreviverem, eles precisam de irrigação sanguínea por causa do oxigênio, por conta da glicose. Se não tem sangue, não vai ter oxigênio, não vai ter glicose, não vai ter outros nutrientes, então aquele tecido a seguir vai morrer. Certo? Professor, Oi. sou eu, Will, uma dúvida. E aí, Will? Quando é que a gente vai saber que uma medicação não pode ser aplicada com a outra? Se quando a gente vai numa UPA, eles aplicam várias medicações juntas, vem escrito na prescrição. Bem, os médicos sempre sinalizam para a equipe de enfermagem a própria prescrição que não pode ser administrado medicação tal, que precisa ter um distanciamento entre uma medicação, certo? Quanto a essas questões. E além disso também, a farmácia, quando ela vai liberar a medicação, ela já libera, observa as possíveis interações e essas possíveis reações. Então, é obrigação da farmácia, se ela liberar medicações que podem causar interação, ela sinalizar para a equipe de enfermagem, estou liberando medicação tal com medicação tal, e elas podem causar interação. Tem que ter cuidado quando for administrar. Tem que dar um espaço de tempo, ou dado esse tempo, mas tem que lavar o vaso sanguíneo depois que você administrar uma, aí faz um push de água para lavar o vaso, para essa medicação ficar e administra. Vocês estão entendendo isso, gente? Tá? Fazer o quê? Uma lavagem no vaso? Professor, eu não estou conseguindo entender o senhor, porque aqui está travando. Professor, para mim também travou. Tem meu microfone ligado. Eu não estou conseguindo entender nada. Está maior zoada. O que está acontecendo é a maioria com o microfone ligado e a gente não consegue ficar direito. Pronto. Vocês vão esperar fazer que nem o pessoal lá do meu interior. Vocês vão esperar uns aos outros falar. Quando um terminar de falar, aí o outro vai lá e fala. Tá? Eu tava falando com o Will. Então, o que foi que... deixa eu só reformular a pergunta, refazer a pergunta de Will. Ele perguntou o seguinte: como é que eu vou saber se uma medicação faz interação medicamentosa com a outra? Aí eu disse para ele o seguinte: o médico, quando faz a prescrição, ele sinaliza que medicação tal não pode ser administrada junto com a medicação tal, porque elas vão causar interação medicamentosa, certo? E aí ele estipula que seja feito uma e com prazo de tantas horas, com o tempo de tantas horas depois, administre a outra, certo? Ou ainda, é obrigação da farmácia liberar essas medicações com essas observações, com essas restrições, certo? Aí a farmácia passa para você e relembra, diz assim: olha, está prescrito aqui para o paciente X medicação Z e medicação Y. Vocês precisam ter cuidado com essa medicação, porque elas causam interação medicamentosa uma com a outra. Aí o que é que acontece? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, vai lá e diz assim: eu vou fazer a medicação desse paciente. Quando eu terminar de fazer a medicação desse paciente, eu preciso estar atento a lavar o acesso,
ou lavar o vaso sanguíneo. Aí o Will me perguntou, como assim lavar o vaso sanguíneo? Depois que você administra a medicação, por exemplo, você passou lá um fentanil, você administrou um fentanil na veia do paciente. Aí agora você vai administrar um profenide. Eu estou dando um exemplo, viu, gente? Aí você vai administrar um profenide, mas você sabe que o fentanil e o profenide eles podem causar interação. Depois do fentanil, eu pego uma seringa com água para injeção, 10 ou 20 ml, e aí, ó, lavo o acesso para que o fentanil saia todinho para o vaso sanguíneo, ele passe todinho, vai embora, e eu venho agora com o profenide e administro no paciente, porque essas drogas assim elas não vão se encontrar. Ficou claro isso, gente? O Will conseguiu entender? Me responda aí, Will. Conseguiu entender? Libera o áudio aí, Will. Oi, consegui sim, obrigado. Ok. Mais alguém, gente, ficou com dúvida sobre isso? Ou ficou claro? Para mim tá ótimo, entendi. Queria falar, né? Então, bora seguir. Então, eu preciso... Oi, Edivane, você quer Ele não ativou, não, me desativou. Oi, Edivane, você quer falar? Edivane? Edivane, você está ouvindo? Você estava com o mudo desativado. Eu desativei, agora é ativado aqui, ó. Pronto, então bora seguir. Enquanto a Edivane se resolve com o modem ali, vamos seguir. Então, por que é que também eu tenho que fazer aprazamento? Porque a administração de medicamentos é um processo complexo, crítico e alto risco para os pacientes. Quando eu digo isso, gente, não é querendo assombrar vocês, não. Eu só quero que vocês tenham atenção quando vocês forem fazer a execução dessas medicações. Não é algo simples, não, tá? Como a gente falou lá no começo, eu preciso requer atenção, eu preciso evitar ficar conversando na hora que eu estou preparando a medicação, na hora que eu estiver administrando a medicação, eu preciso de atenção, certo? Então, por isso que a gente faz os aprazamentos, que é para vocês estarem atentos também, para que a equipe de enfermagem esteja atenta também a realizar a medicação, tá? Edivane está me sinalizando aqui que ela não está me ouvindo. Edivane, corte, saia e entre de novo. Aí. Corte, saia. Sai do grupo? Você está com o mudo desativado. Está me ouvindo? Está ouvindo? É porque eu não estou ouvindo o senhor, fica muito baixinho. Aí eu não estou conseguindo ouvir. Eu pego o celular, coloco aqui, ó, para ver se eu ouço. Por que tá assim? Aí por isso que eu saio. Eu fico no vídeo, depois eu saio, aí volta a sua voz. Aí quando eu entro assim, tem some. que colocar no alto-falante. Tá horrível, para mim não estou entendendo nada. Toque na tela do seu celular aí. Colocar na tela normal, sair? Toque na tela do celular. Toquei. Aí apareceu aí um negocinho do microfone e depois uma cornetinha, tipo para o falante. Aí você clica onde tem o alto-falante. Aí tem as opções. Você clica onde tem alto-falante. Você colocou o seu microfone no mudo.
Ô, gente, alguém socorre a Edivane aí. Tem que colocar no alto-falante. Clica aí nessa telinha e procura o nome alto-falante que tem. Aí pode estar. Libere o áudio. Oi, Estamos libere te seu áudio aí, Edivane. Não estou te ouvindo, não, Ed. Você está com o mudo desativado. Agora tá ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Tô te ouvindo. Aí, eu só estava ouvindo a voz. Áudio Você tá ouvindo? desativado. Fiz a voz, não ouvi a voz. Edivane, você está me ouvindo agora, belezinha? Ô, gente, eu vou seguir a aula, viu? Senão a gente vai perder muito tempo aqui com questões de informática, a gente vai perder tempo. Então, deixa eu seguir aqui, ó. Como eu havia falado para vocês, é um processo complexo e que precisa de muita atenção, certo? Então, eu preciso aprazar, porque a administração da medicação apresenta altas taxas de ocorrência de eventos adversos que poderiam ser evitados, certo? Então, na hora de administrar a medicação, eu preciso ter bastante atenção nos horários, tudo direitinho, para evitar que esses eventos adversos aconteçam, certo? Casos muito complicados que a gente vê na mídia, a gente já conversou sobre isso aqui, de gente que administra uma medicação por via errada, tá? Que faz o uso que administra por exemplo, seria uma medicação oral, faz venoso, seria venoso, faz a medicação oral, seria venoso, faz a medicação intramuscular. Isso é muito comum de acontecer, mas só acontece por falta de atenção. Então, a gente precisa estar ligado a essas questões tudo direitinho, tá? Existem várias causas de erros de medicação. Deixa eu virar lá a tela para vocês verem, acompanhar no slide. Existem várias causas de erros de medicação, e uma delas é o aprazamento inadequado. Então, assim, existem pessoas que não sabem fazer o aprazamento, profissionais que não sabem fazer aprazamento. Infelizmente, isso acontece. Estou falando para vocês como colega de trabalho. Existem profissionais realmente que não sabem fazer aprazamento de medicação e terminam colocando uma medicação em cima da outra. Por exemplo, faz 3 antibióticos, o paciente está fazendo 5 tipos de antibiótico, na antibiótico terapia. E aí ele bota os 5 tipos de antibiótico tudo no mesmo horário. O organismo do paciente não aguenta não, gente. Eu preciso dar um tempo entre uma medicação e outra de pelo menos 2 ou 3 horas. Que é para poder essa medicação ter o tempo dela de meia-vida e depois, quando ela começar a reduzir a concentração plasmática, entrar outra medicação, sem que cause um efeito sistêmico, um efeito generalizado no organismo dele muito agressivo, né? Senão o paciente ele vai entrar em colapso, o organismo dele vai entrar em anarquia medicamentosa, fígado não aguenta, rins não aguenta, coração não aguenta e começa a causar um monte de distúrbio nesse indivíduo, tá? Então, as causas de erro de medicação, muitas vezes, é por conta desse aprazamento inadequado. A causa é a falta de análise e conferência da prescrição médica pela equipe de enfermagem. Então, eu preciso estar atento à questão da conferência, do entendimento da prescrição médica, tudo direitinho. Hoje eu estava falando por isso que eu me atrasei, porque eu estava recebendo os novos contratados na unidade, agora no final da tarde. E uma das coisas que eu falei bastante com eles é exatamente essa questão da leitura e do entendimento da prescrição medicamentosa, certo? Da prescrição de medicamentos. Para eles lerem direitinho, entender direitinho o que é que está sendo passado, o que é que está sendo prescrito pelo médico. E se tiver dúvida, não fica com vergonha, tem humildade, pergunta para o colega, pergunta para o enfermeiro. Se ainda assim ficar com vergonha, vai lá, bate na sala, me pergunta à menina da educação permanente, não tem problema nenhum. O que a gente não pode permitir é que seja feito erros, seja cometido erros, né, por conta da falta dessa análise, dessa conferência da prescrição. Outro evento adverso é ocasionado pela equipe de farmácia interna, que não confere os horários corretos e nem as interações medicamentosas. Aquilo que eu falei para vocês, né? Que a farmácia tem
por obrigação de trazer para a gente também esses alertas. Graças a Deus, na unidade que eu trabalho, o pessoal da farmácia, eles são muito ativos, eles são muito atentos para essas questões. Quando tem alguma coisa que destoa do que é preconizado pela instituição e do que é de rotina da nossa unidade, a farmácia vai logo em cima, conversa com o médico, sinaliza para ele, sensibiliza ele que aquela medicação, que aquela terapêutica talvez fosse melhor se fosse feito de uma outra forma. Então, eles estão sempre atentos. E, além disso, quando, por exemplo, eles veem uma medicação, a administração de uma medicação que foge do padrão, que discrepa demais do que é o padrão, eles questionam ao médico. Se o médico confirmar que é aquilo mesmo que ele quer para o paciente, eles sinalizam para a equipe de enfermagem que a medicação vai ser administrada, a terapêutica vai ser feita aquela ali mesmo, que o médico já foi sinalizado e que ele confirmou que tem que ser feito, certo? Caso contrário, não haja um senso comum, não haja um consentimento entre as classes, né, entre os médicos e entre a farmácia, o que é que acontece? Eles suspendem a prescrição daquele tipo de medicação até que eles consigam chegar a um entendimento, até que se tenha um embasamento, até que se tenha uma comprovação do uso daquela medicação que ela está discrepando demais da realidade da nossa instituição, da nossa unidade lá. Então, a farmácia ela tem que atuar efetivamente dentro dessas administrações, né, e dos aprazamentos também, para que eles possam nos auxiliar. Por esses erros, é importante conhecer estratégias utilizadas para o aprazamento, que é o que eu tinha falado para vocês, né? E quais são essas estratégias, então? Aí eu tinha falado para vocês mais cedo, agora um pouquinho mais cedo, que aprazar é marcar um prazo, é dar prazo, certo? E aí eu quero que vocês saibam também que cada aprazamento tem validade de 24 horas. Volta aqui para mim. Toda prescrição médica, toda e qualquer prescrição médica só tem validade por 24 horas. Eu digo prescrição médica dentro de unidade hospitalar, em unidade de internação, tá? Não estou falando aquela receita que o paciente leva para casa, não, que aquela ali a gente já falou. Eu estou falando de prescrição de medicamentos dentro da unidade hospitalar. Ela só tem validade por 24 horas. O médico prescreve hoje, 8 horas da manhã, e ela vai ter validade até amanhã, 8 horas da manhã. Marcelo deu 10 horas, o médico ainda não represcreveu. É proibido pelo Corém e pelo COFEM que nós executemos ou que nós demos continuidade a essa mesma prescrição. Mas acontece de na assistência, o médico não chegou ainda, ou o médico não aprazou ainda, não prescreveu ainda, a gente dá continuidade naquela prescrição anterior. Não deve ser feito. A gente sabe que é uma realidade que acontece, mas que não deve ser feito, tá? Que é proibido, porque eu, quando enfermeiro, você, quando técnico, dando continuidade a essa prescrição, que já perdeu a validade, eu estou executando uma prática de medicina que não é de nossa competência legal, tá? Que não é de nossa competência técnica. E aí o médico precisa ter o cuidado e ter a responsabilidade de fazer a prescrição do paciente dentro do prazo determinado, dentro do tempo mesmo, para que esse paciente não fique em prejuízo em subdose das suas medicações. Sempre ler a bula do medicamento, caso você não conheça. Marcelo, como é que eu vou fazer para ler a bula dessa medicação dentro de uma unidade hospitalar? Se preocupe não, chegue na farmácia e peça. Toda a medicação que vai para a unidade, ela vem dentro da sua caixinha uma quantidade de bulários. Todas as bulas, todas as medicações vão para a unidade hospitalar, vão para a central de abastecimento de farmácia com bula. Se não tiver a bula, a farmácia não me liberou a bula, não. Use seu celular para o que presta. Não use só para ficar vendo internet, fuçando a vida alheia dos outros, né? Olhando lá o status do WhatsApp de fulano. Deixa eu ver o que foi que fulano comeu hoje, que ele vai postar daqui a pouco. Deixa eu ver o que foi que Cicrana ficar. Deixa eu ver a roupa que não sei quem vestiu hoje para ir trabalhar. Pare de fazer isso e vá fazer uma pesquisa fundada, né? Não fique usando só para curiar a vida dos outros, não, gente. Use o celular, com internet, né? De forma consciente para o que realmente presta, para o que realmente interessa e vai te fazer crescer. Falei alguma mentira ou não? Teve muita gente que se identificou, tenho certeza. O que é que acontece também?
não administrar medicamentos sem conhecer todas as recomendações e precauções necessárias. Lembra lá da legislação que a gente falou? Então, é exatamente isso aí. A legislação entra nessas questões. Eu não posso administrar a medicação no paciente sem conhecer todas as precauções necessárias para aquela administração, para aquela medicação, sem conhecer as recomendações necessárias para aquela medicação, tá? E aqui agora tá o bizuzinho certinho da nosso aprazamento. E é sobre isso aqui que eu preciso que vocês tenham uma atenção maior, certo? Preste atenção aí que na primeira coluna, onde tem lá PM, você tem distribuição de horas. Oi? Não, melhorou, porque não estava dando para identificar direito, não, mas agora melhorou. Pronto, beleza. Mas se vocês não estiverem vendo aí, não sei se vocês imprimiram, mas enfim, tem um material lá no Classroom, tem esse material para vocês acompanharem direitinho depois. Mas vamos lá. Na primeira coluna, na primeira linha da primeira coluna, eu tenho a sigla PM, que significa prescrição médica. Tá? Na segunda coluna, na primeira linha da segunda coluna, eu tenho lá o nome aprazamento. Vocês estão vendo isso aí. Então, deixa eu tentar fazer com vocês diferente aqui. Ok. Eu tenho prescrição médica e eu tenho aprazamentos. Para que é que serve isso, Marcelo? Para o seguinte, a prescrição médica, lembra que quando nós falamos que toda prescrição médica ela tem que vir com a dose e a quantidade de dose que tem que ser feita e a quantidade de vezes que essa medicação vai ser administrada, muito bem. Aí o médico diz assim, eu quero que essa medicação seja feita de 6 em 6 horas. Eu quero que essa medicação seja feita de 2 em 2 horas. Eu quero que a medicação seja feita de 4 em 4 horas. Quero que seja feita de 8 em 8 horas. De 12 em 12 horas. De 24 em 24 horas. Aí o que é que eu vou fazer? O bizu é exatamente esse. Se o médico diz que é para fazer, o médico prescreve que tal medicação tem que ser feita a cada 2 horas, ou seja, de 2 em 2 horas, eu sempre vou iniciar essa medicação com horário de 8 horas. Vou repetir. Se o médico prescreve uma medicação que ela vai precisar ser repetida a cada 2 horas, ou seja, de 2 em 2 horas, eu sempre vou iniciar a administração dessa medicação às 8 horas, certo? Então, a primeira dose vai ser 8 horas, a próxima dose vai ser com 2 horas seguintes. A próxima dose vai ser feita com 2 horas seguintes, 2 horas depois. Então, se eu inicio às 8 horas, a próxima dose vai ser 8 com 2, 10. Se a próxima dose foi 10 horas, eu tenho que somar aqui, 10. A próxima dose, então, depois das 10, vai ser mais 2, 12. Depois de 12, qual vai ser a dose? Mais 2, 14. E aí vai seguindo até fechar o ciclo das 24 horas. Marcelo, aqui não teria que terminar às 24 horas. Nas 8 horas, não. Vai terminar às 6 horas. Por quê? Quantas doses eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que formam 24 doses. Certo? Ou, desculpa, que formam 24 horas. Eu fiz uma dose a cada 2 horas. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24. A medicação tem que ser feita dentro de um prazo de 24 horas. Eu estou explicando isso aqui para vocês, gente, para vocês entenderem. Mas eu tô explicando isso aqui para vocês entenderem. Mas e esse aprazamento, quem faz é o enfermeiro. Quem faz esses aprazamentos aqui são os enfermeiros. Ah, então não tem obrigação de saber? Tem. Porque quando você estiver na prática, você vai ver que você vai ajudar muito o enfermeiro quando ele errar no aprazamento, certo? Então, se ele errou no aprazamento, aí eu vou lá e sinalizo para ele. Eu, quando técnico, vou lá e sinalizo para ele. Por quê? Porque você aprendeu como é que faz o aprazamento. Aí, voltando lá para o quadro bonitinho, lá para a tela bonitinha. O médico prescreveu a dose da medicação a cada 4 horas. Se a cada 4 horas, eu vou começar às 10 horas. Repare que se for a cada 2 horas, eu inicio às 8. Se for a cada 4 horas, eu inicio às 10. Aí vou 10 é a primeira dose. A próxima dose vai ser que horas? 4 horas depois. 10 com 4, 14. Com 4, 18. Com 4, 22. Com 4, 2. Com 4, 6. A próxima dose aqui não seria 10 horas. Porém, eu não posso administrar porque essas 10 horas já é uma nova prescrição. É quando o médico vai passar para fazer a nova prescrição. Então, quantas doses tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24. É exatamente o tempo que vai rodar essa prescrição para o paciente, 24 horas. O médico prescreveu a medicação de 6 em 6 horas. Eu vou iniciar ao meio-dia. 2 em 2 horas, inicio às 8. De 4 em 4, inicio às 10. De 6 em 6, inicio às 12. Aí, 12. Com 6, 18. Com mais 6, 24. Com mais 6, 6. 24, que é meia-noite ou 0 horas. E a próxima, 6 horas da manhã. O médico prescreveu de 8 em 8 horas. Eu vou iniciar a medicação às 14 horas. O aprazamento eu vou iniciar às 14 horas. A primeira dose tem que ser iniciada às 14. Então, de 2 em 2 às 8. De 4 em 4 às 10. De 6 em 6 começo às 12. De 8 em 8 eu inicio às 14 horas. Aí 14 com 8, 22. 22 com 8, 6 horas da manhã. Só são 3 doses. Por que 3 vezes 8? 24. 24 horas. Se eu for dar a medicação do paciente de 12 em 12 horas, eu vou iniciar a medicação às 10 horas da manhã, como se fosse aqui essa de 4 horas. Não tem problema nenhum. A não ser que essas medicações elas causem interação medicamentosa e aí eu vou precisar fazer uma redistribuição de horário aqui para poder não chocar esse horário com esse horário, certo? Então, eu posso começar 2 horas depois, eu posso começar 2 horas antes, mas, de preferência, iniciar às 10 horas da manhã. A medicação foi prescrita de 12 em 12 horas, então eu faço 10 horas da manhã e faço 10 horas da noite. 10 da manhã e 22 horas. Se o médico prescrever uma dose só, ou seja, uma dose a cada 24 horas, uma vez ao dia, eu vou escolher um horário entre 10 horas da manhã e 22 horas. Qualquer horário dentro desse tempo, entre 10 e 22, eu vou poder administrar essa medicação. Salvo se esse paciente, essas medicações, elas sofrem interação uma com a outra. Entenderam? Entenderam aí, gente? Professor. Espera aí, um de cada vez. Vamos lá, vai, diz aí, quem foi a primeira pessoa? Foi Roberta, boa noite. Me tira uma dúvida.
Alguma prescrição médica pode começar à noite? Pode. Se o paciente foi internado à noite, por exemplo, o paciente chegou aqui 8 horas da noite, 20 horas. O paciente chegou aqui 20 horas. Aí o médico fez a prescrição dele agora às 20 horas. O paciente está internado, o médico fez a prescrição a partir das 20 horas. Aí você vai seguir aquele bizuzinho lá do quadro. Por exemplo, o paciente chegou às 20 horas. O médico quer que faça uma medicação a cada 4 horas, de 4 em 4. 20 horas está aqui dentro do quadro das 4 em 4 horas? Não. Então, qual é o próximo horário depois das 20? 22. Vou atrasar a medicação do paciente para as 22 horas. Aí depois a próxima, 2 horas da manhã. A próxima, 6 horas da manhã. Aí essa prescrição dele vai ter, desse paciente vai ter validade até o outro dia, 8 horas da noite. Mas se passar um plantonista de manhã e mudar essa prescrição, aí você vai seguir a prescrição nova. Entendeu, Roberta? Entendi, professor. Obrigada. Pode nada. Mais alguém? Professor, Diga aí, Will. esses horários que o senhor está falando é de uma pessoa que está internada na unidade, né? Isso, paciente internado. Aqui eu estou falando de paciente internado. Ah, certo. Mais alguém, gente? Vou dar como entendido, hein? Pode prosseguir, professor. Pode seguir, então, né? Então, bora lá. Professor, Oi. então, na unidade, a gente tem acesso a essa tabela? No caso, tem essa tabela disponível para o profissional? Não. Ah, Não tá. fica. Certo. Tô com eco aí. Professor, Oi. eu não entendi a última dosagem da tabela. A de 24 em 24 horas? 4 horas? Foi, que ficou mudo. Horas? Foi, que ficou mudo. Horas? Foi, que ficou mudo. Horas? Foi. Pronto. A gente parecia que estava na caverna do dragão, que estava ecoando aí a torta e a direita. Vamos lá, então. Ele diz o seguinte: se o médico prescrever a medicação uma dose por dia, né, que seria de 24 em 24 horas, então esse paciente só vai ter uma dose por dia. Eu vou escolher um horário entre 10 da manhã e 10 da noite, certo? Estabeleça um horário, 10 horas da manhã e 10 horas da noite. Então, qualquer horário, 10, 12, 14, 18, 20, 22 horas, eu posso administrar a medicação desse paciente. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Entendi, professor. Obrigada. Entendi, professor. Obrigada. A caverna do dragão. Bora lá. Deixa eu falar um detalhe para você. Oi. O abrasamento é uma atividade privativa só do enfermeiro, né? Isso, atividade exclusiva é privativa do enfermeiro, tá? Porém, o técnico pode estar só ajudando. Lembrando o horário. Isso, o técnico pode estar atento com as prescrições anteriores e aí ver o aprazamento que foi feito, se está batendo realmente com aquilo que aquilo que é o esperado se fazer. O técnico fica atento sempre a isso, até porque lembrem-se sempre daquela historinha que eu falei para vocês. Quem mata
não é quem bota a arma na mão, é quem puxa o gatilho, certo? Então, todo mundo vai passando a arma para a mão de outra pessoa e só para na mão do técnico ou do enfermeiro. E a gente precisa ficar atento. Não confie nem na sua sombra. Quando se diz respeito à assistência, a gente não pode confiar. Quando se diz respeito à assistência, principalmente a administração de medicação, a gente não pode confiar nem na própria sombra. Tá? Ah, mas a minha amiga de infância, minha amiga de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ela quer ver você atrás das grades, viu? Ela quer ver você na cadeia. Ela aí dentro não é sua amiga, não. Aí dentro ela é um profissional de saúde. E se ela fizer uma medicação que era para você ter feito, ou você... Ah, Marcelo, mas você é muito crítico em relação a isso. Não sou crítico nada, é assim mesmo, viu, gente? É desse jeito. Eu tenho uma amiga de anos, muitos anos de conhecimento, que é enfermeira também, mas na assistência nem eu confio nela, nem ela confia em mim. A gente discute caso clínico, a gente compartilha experiência, a gente troca saberes, ela me orienta, eu oriento ela, sabe? A gente sempre tem essa linha, mas na hora da assistência não existe amizade, tá? Eu sou padrinho de casamento dela, mas na hora da assistência, para mim, ela não é ninguém. Do mesmo jeito ela age comigo, eu não sou ninguém para ela. Porque é uma questão muito pessoal, é uma questão muito profissional. A gente precisa pensar nisso, tá? Então, não confie nem na sua sombra na hora de administrar a medicação. Você tenha bastante atenção, faça tudo direitinho, como manda o figurino, que é para você não se prejudicar. Mais alguma dúvida, gente? Eu posso seguir aqui. Vou seguir, viu? Vamos lá. E aí vem, então, agora as vias de administração de medicamentos. A via de administração de medicamentos. Eu não sei nem que hora é essa, gente. Deixa eu ver aqui a hora. Pronto. A via de administração de medicamentos. Quais são as principais vias de administração dos medicamentos? São essas que estão aparecendo para vocês aí. Via oral, sublingual, retal, inalatória, nasal, ocular, vaginal, auricular e as vias injetáveis, que são as vias parenterais, tá? Que são as vias injetáveis ou as vias intravenosas ou endovenosas, que é a mesma coisa, e as intramusculares, tá? Ou subcutânea, intradérmica, enfim, as medicações que são administradas aí de forma mais invasiva no paciente. Essas são as principais vias de administração dos medicamentos. E a gente vai usar todas elas na nossa prática? Vai usar todas elas na nossa prática. E eu preciso saber sobre essas vias de administração. Você precisa saber sobre essas vias de administração, sim. Tá? Ah, Marcelo, mas lá na UPA, por exemplo, lá na unidade que você trabalha, você já administrou medicação ocular alguma vez? 2 anos de experiência lá dentro da unidade, eu nunca fiz medicação ocular, certo? Nunca, porque a unidade de emergência não tem essa realidade. Mas eu já fiz lavagem ocular. Soro, já administrei soro no olho do paciente, para lavar o olho do paciente que chegou lá com queimadura no olho por conta de soda, queimadura por produto químico. Já fiz lavagem nasal, de paciente lá, certo? Então, assim, já fez medicação auricular? Nunca administrei medicação nenhuma, via auricular nenhuma, tá? Nunca utilizei dentro da unidade que eu trabalho hoje, mas eu já administrei medicação auricular fora da realidade de assistência, né? Na minha vida pessoal e tal. Mas tem técnica para isso também, tem tecniquinha para tudo isso também. Vocês vão ver lá em introdução de enfermagem como é que faz cada uma dessas coisinhas bacana, porque é tudo dentro prática e técnica, dentro voltado para a disciplina de introdução de enfermagem.
certo? Mas vocês vão aprender a fazer tudo isso lá mais tarde, em introdução à enfermagem. Então, essas são as principais Professor? vias. Oi. Os técnicos, eles têm por obrigação a seguir essa risca aí das vias? Ou só os enfermeiros é quem faz esse papel? Ô, Gilmara, reformule a pergunta para mim, por favor, que eu não consegui entender. Os técnicos, eles têm por obrigação fazer essas administrações das vias ou só os enfermeiros? Não. Todo mundo tem a obrigação de seguir a via de administração da medicação. Por quê? Porque ela vem dentro da prescrição médica. Se o médico prescrever oral, é oral. Se ele prescrever intramuscular, é intramuscular. Se ele prescrever intravenosa, é intravenosa. Nós não temos autonomia para mudar a via de administração da medicação, certo? Somente o médico pode mudar essa via de administração. E quando é que ele vai mudar? Por exemplo, ele prescreve uma via intravenosa. Aí eu chego, tento funcionar o paciente de difícil acesso, não tem acesso, não conseguiu. O enfermeiro foi lá, tentou funcionar a jugular do paciente, não conseguiu. Funcionou o pé, fez tudo que podia fazer, viu? A via intravenosa. Aí ele vai lá e conversa com o médico, ou o técnico de enfermagem volta lá e conversa com o médico. Doutor, paciente não tem possibilidade de acesso venoso. O senhor poderia mudar a via de administração dessa medicação? Aí ele vai avaliar se a medicação tiver apresentação para injetável, tipo intramuscular, aí ele pode mudar aquela medicação se ela tiver também na farmácia da unidade, certo? Mas nós da enfermagem não temos autonomia para mudar. Somos obrigados a seguir a via de acordo com a prescrição médica. Respondido, e no caso, sim, quantas tentativas temos que fazer para chegar a esse objetivo? Você fala tentativa de punção venosa? Isso. Tem uma RDC da Anvisa, uma resolução de diretoria da Anvisa, que determina que o profissional técnico só pode funcionar o paciente 2 vezes. Tentar funcionar o paciente 2 vezes. Se ele não conseguir, ele vai passar para o enfermeiro. E aí o enfermeiro só pode tentar funcionar o paciente também mais 2 vezes. Ou seja, ao todo, o paciente só pode ser tentado funcionar 4 vezes, certo? Por via de regra, só pode assim, 4 tentativas de punção, 2 do técnico e 2 do enfermeiro. Isso acontece na prática? Não. Infelizmente, as pessoas não respeitam. Porém, é preciso respeitar essa norma, essa RDC da Anvisa, porque você pode expor o paciente a uma infecção de vias venosas por conta das quantidades de tentativas. Além de que você está judiando demais do paciente. Você está ali furando o paciente toda hora. Você está introduzindo um gel no paciente toda hora, introduzindo um mandril nele toda hora, que vai pode machucar, causar hematomas, né, professor? Que causa hematomas. Ocasionar. É chato demais. Termina passando para o próprio paciente também uma certa insegurança. Fica parecendo que o profissional não tem técnica para fazer e fica querendo aprender nele. Então, gente, eu aconselho a vocês, de verdade, sinceramente, tentou funcionar 2 vezes, chama o enfermeiro. Se o enfermeiro não conseguir funcionar, se reserva o direito, embasado na RDC, de não funcionar mais o paciente. Procura o médico, pede ao enfermeiro para procurar o médico, para o médico mudar a via, ou o próprio médico tentar funcionar o paciente. Tá? Procurar uma via mais avançada, se for o caso, com muita exceção, vai fazer um cateter central, ou vai funcionar uma jugular interna, enfim,
Mas, assim, nós só podemos fazer isso 2 vezes o técnico, 2 vezes o enfermeiro. Tá, ok. Entendi. Professor. Mais alguém, gente? Oi, Will. Qualquer braço esquerdo ou direito, você faz a punção venosa? Qualquer braço. Esquerdo, direito, perna, mão, pé, pescoço, cabeça. Tem vários locais para administrar, para fazer a punção venosa, para você tentar a punção venosa. E aí a gente vai seguir sempre as vias prioritárias, que aí vocês vão aprender lá na introdução também. Quais são as vias prioritárias? Começa por onde? Eu vou tentar primeiro aonde? Primeiro eu tenho que tentar em mão, ou tenho que tentar em braço, ou em fossa antecubital, ou em região de antebraço. Primeiro eu posso tentar já direto no pé, porque eu estou vendo uma veia latente ali no pé do indivíduo. Então, todas essas questões vocês vão aprender, vocês vão discutir, vocês vão ter essas discussões dentro de sala de aula. Ah, Marcelo, eu não estou conseguindo funcionar o paciente no braço nem na mão. No membro superior, eu não estou conseguindo funcionar o paciente. Mas ele tem uma veia boa no pé. Eu posso funcionar essa veia desse paciente? Pode, porém, não deve. Por que que eu não devo? Porque a parte de membros inferiores tem uma dificuldade de retorno venoso. Então, se tem uma dificuldade de retorno venoso, o risco de fazer uma trombose é muito maior. Ou o risco de fazer um edema ou de ter alguma complicação por conta da punção dos membros inferiores é maior. Só se for o último caso mesmo, a gente vai lá e funciona a pé do paciente. Medicação precisa agora, rápido, e só tem essa via, então administra a medicação e já corre para ver um outro acesso, tá? Mas pode sim, Will, tanto o braço direito quanto o braço esquerdo. Vai ter as restrições de lado se o paciente tiver alguma orientação médica para não fazer daquele determinado lado. Por exemplo, mulheres vítimas de câncer, mastectomizadas, de preferência, não se faça nenhuma manobra, punção venosa, nem aferir pressão, do lado onde aconteceu a mastectomia, certo? É preferível que não faça desse lado. Faça sempre do lado oposto. Paciente que tem aquele acesso de hemodiálise em braço, em membro superior, a gente não vai funcionar e nem vai aferir pressão desse lado. A gente vai funcionar do lado posterior, certo? São tudo questões de segurança. Respondido, Will? Entendi. É que eu achava que quando fazia na mão era porque era uma medicação específica. Você achava que quando fazia o quê? É porque, assim, geralmente se faz no braço, né? Aí, quando faz na mão, eu achava que é porque era uma medicação específica que tinha que fazer na mão. Certo. Mas você sabia que geralmente faz no braço, mas geralmente faz no braço e faz errado? Porque a primeira via de escolha seria mão, face dorsal de mão. E aí, se eu não consigo funcionar a mão, eu tenho que ir subindo. Aí tento antebraço. Não consigo antebraço, eu venho para a fossa antecubital. Não conseguia, eu venho para braço. Mas, de preferência, sempre da região distal para a região proximal. Ah, entendi. É porque o braço, na fossa antecubital, é a via mais fácil, digamos assim. Mais de visualização mais rápida. Né? Às vezes são mais calibrosas em fossa antecubital, enfim. E aí os profissionais de enfermagem dão preferência a isso por conta da facilidade. Mas, por técnica, o correto é sempre iniciar da região distal para a região proximal. O senhor falou aí quando a pessoa tem algum problema, fez alguma cirurgia naquela região, que seria melhor não aplicar. Aconteceu isso com a técnica no hospital com a moça. Ela falou que tinha feito uma cirurgia no braço e que o braço ainda era muito dolorido, alguma coisa assim, se ela não podia fazer no outro. Aí a técnica falou assim, quanto tempo tem sua cirurgia? Ela falou 1 mês. E a técnica falou assim, muito tempo para mim é 1 semana. E aplicou assim mesmo. Olha, sentindo dor no braço, fiquei com a pena dela. Eu não posso dizer que a
técnico merecia uma punição porque a aula está sendo gravada. Né? Na verdade, ela não poderia ter feito isso, viu, gente? Não, de jeito nenhum. Tá? Ela errou, a técnica errou, infelizmente, cometeu um erro. E a gente que está estudando agora, quando a gente vai no hospital, a gente observa tudo, né? Fala assim, meu Deus, por que ela não fez no outro braço? Sentiu o outro braço da mulher. Isso é um procedimento imprudente. Ela não agiu com cuidado, nem teve cautela no procedimento que ela estava fazendo. E, gente, lembrem-se sempre, o paciente é dono do corpo dele. Quem conhece o seu corpo mais do que ninguém, melhor do que ninguém, é você mesmo. Então, sempre que eu vou funcionar um paciente, e fica aqui a dica, Laís, você já fala já, viu? Sempre que eu vou funcionar um paciente, fica aqui a dica para vocês. Eu não consigo visualizar a veia. Se eu não consigo perceber, sentir a veia, nem visualizar, não tem problema nenhum, não é feio você perguntar ao paciente, vem cá, meu querido ou minha querida, quando você vai ao médico, ou quando você vai tomar medicação ou tirar sangue, qual é o local que mais fácil pega a sua veia? Quem é melhor do que o próprio paciente para dizer? Aí ele vai lá e diz, é aqui. Quando ele aponta no local, eu vou lá e investigo a área, analiso o local, e é o local exatamente de facilidade. Não é mais bonito, não é mais fácil você preferir que o paciente interaja com você na assistência, porque ele é dono do corpo dele, do que você ficar escalpeando ele, né? Do que você ficar futucando o paciente, machucando ele, criando nele até uma resistência em relação a você. É muito mais simples, gente. Diga aí, Laís. Professor, está me ouvindo? Ouvindo. Boa noite a todos. Eu sempre lido com essa situação, professor. A minha última vez, por causa da chikungunya, conseguiram me furar 7 vezes, né? E veio pessoas importantes que na época eu não entendia muito, mas o enfermeiro não conseguiu, foi para outro. Depois veio um rapaz que ele era da parte de, como é que fala assim, para analisar exames, ele veio também tentando e foram 7 vezes. Mas a minha pergunta, professor, é sobre a nutrição parenteral e enteral. Também é de nossa responsabilidade ou a do enfermeiro? Não. É de responsabilidade da equipe de enfermagem, certo? Tanto a parenteral quanto a enteral. Em algumas instituições, principalmente UTIs, a medicação parenteral, eles dão como atribuição exclusiva do enfermeiro, certo? Em algumas instituições. Mas, assim, o técnico de enfermagem pode fazer sim. Pode administrar essas medicações. Desculpa, essas nutrições. Podem gravar a dieta do paciente. Ok, professor, muito obrigada. Por nada. Gente, votem em Laís, ela está sendo candidata a prefeita do município de Camaçari. Vocês votem nela. Ai. É brincadeira, não vote nela não, gente. Pessoal, a gente vai parar por aqui. Na próxima aula, que já são 21 horas já. Ah, professor. Não entendi. Já. Já, Flávia, você tá aí na caverna do dragão, você tá falando e tal. Brincadeira, gente. Eu vou parar porque, assim, eu sei que já tá bem cansativo também para você. Tá mais de... E aí, Flávia, você pode bloquear seus... Isso. E aí a gente continua na nossa aula de segunda-feira, de terça-feira, tá bom? E aí na terça-feira a gente vai falar sobre essas vias de administração dos fármacos, né, de medicamentos. Oi!
O resumo é para ser entregue segunda-feira, né? Até segunda-feira. Meia-noite, né? 23h59. Meia-noite já tem. Pronto, perfeito. Gente, eu vou pedir a vocês, carinhosamente, não mandem no meu WhatsApp como é que chama? O arquivo do trabalho de vocês. É para ser postado lá na própria plataforma. Não mandem para meu WhatsApp. Se mandar para o meu WhatsApp, eu não vou corrigir, eu não vou nem abrir. Eu vou excluir o arquivo direto de lá, certo? Então, por gentileza, a gente tem uma plataforma para resolver essas questões. Mandem as atividades de vocês lá direto para a plataforma, publiquem lá, postem lá direitinho, para evitar que vocês percam nota e depois vocês vão querer me responsabilizar por uma coisa que eu não tenho responsabilidade, certo? Por que eu não quero receber no meu WhatsApp? Porque eu tenho muitas informações no WhatsApp, tem muita mensagem. Às vezes eu tenho 5, 6 grupos falando ao mesmo tempo, tem 10, 15 mensagens chegando tudo ao mesmo tempo e vocês me deixam maluco. Eu não vou lembrar realmente de fazer a correção por ali. Então, lá não é a nossa plataforma de troca de informações. A nossa troca de informações é sempre via grupo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado, a gente esclarece tudo direitinho. Mas atividade não mandem para mim no privado, tá certo? Combinado assim? Gente, alguém quer falar? Oi, Chile. Me diga uma coisa, é errado perguntar ao paciente se ele toma remédio controlado, mesmo que não seja mesmo que ele não esteja internado. Por exemplo, eu vou perguntar a um paciente se ele tem alergia a alguma medicação ou se ele toma algum remédio controlado. É errado perguntar se toma remédio controlado? Não. Não? Não. De jeito nenhum. Porque a gente tem mania de pensar que remédio controlado, né? Remédio não. Que medicamento controlado, remédio até um conselho. Eu mesmo eu tomo remédio controlado todo dia. Todo dia eu estou tomando conselho. Mas medicamento controlado não é errado, porque a gente tem a mania erroneamente de associar medicação controlada a psicotrópicos. E não é. Quando eu falo para o paciente medicamentos controlados, eu estou dizendo que ele faz uso de medicamento de controle, como, por exemplo, antihipertensivos, antiagregantes plaquetários, antihiperglicemiante, antihipoglicemiante, antilipídico. Todas essas medicações que o paciente precisa tomar todos os dias, regularmente, nos horários certinhos, são medicações controladas, medicações de controle, certo? Por muito tempo tem um estigma de que medicação controlada é aquela medicação tarja preta, ou aquela que vende só com receitinha para paciente que tem problema psiquiátrico. Não é. Essas medicações são de controle da Anvisa, tá? De controle farmacêutico, só vende com prescrição, sob controle do psiquiatra lá, tudo bonitinho, direitinho, certo? São medicações, por isso que são chamadas de medicações controladas. Mas em relação ao paciente, medicação controlada engloba todas essas medicações que eu estou falando para vocês. Isso mesmo, é isso mesmo que eu queria saber, porque eu trabalho numa unidade de saúde e eu sempre pergunto ao paciente se ele toma remédio controlado. Eu sempre faço essa pergunta e uma colega veio me corrigir dizendo que eu não posso perguntar se ele toma remédio controlado, porque eu acho que ela entendeu dessa mesma forma que o senhor falou, que ela entendeu que eu perguntei se ele toma remédio psiquiátrico, né? Mas eu não perguntei nesse sentido, eu perguntei no sentido de remédio que tenha controle, como remédio para diabetes, hipertensão, essas coisas. Sim. Muito bem. Obrigada. Você não errou. Você agiu da forma correta. Até porque, assim, se você precisar fazer uma medicação ou esse paciente precisa tomar alguma medicação que faça interação com a medicação que ele faz de controle, você precisa saber. Vocês vão ver lá em emergência a mnemônica do Sampla
tem um dos itens do sampler que diz assim, medicamentos em uso, que são medicações que ele faz de controle todos os dias, na avaliação secundária do paciente. Isso lá em emergência, vocês vão ver isso aí direitinho, viu? Então, ó, gente, boa noite. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um sono tranquilo e um repouso preservado, em nome de Jesus. Valeu. Amém. Até. Amém. Boa noite. Professor. Amém, professor. Bom descanso. Obrigado. Até terça, se Deus quiser. Boa noite. Até, tchau. Boa noite a todos. Boa. Professor, vai dormir, porque o senhor tá com a cara de cansado. Quem foi que falou isso? Menos de 10 pontos. Falou e correu. Eu estou com cara de cansado mesmo. A outra aí concordando, menos 20 pontos. Boa noite, professor. Não, eu ia perguntar no meio da aula, mas eu não perguntei, não. Tá bom, deixa de curiar. Vocês têm que entrar na minha semana, suas quarta-feiras. Boa noite, guerreiro. Boa noite, professor. Bom descanso. Flavinha na caverna do dragão. Flavinha na caverna do dragão. Oi, Li. Mãe, eu sei.